Com Cristo estou pregado na cruz. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amado irmão, amada irmã, paz e bênçãos para você nesta sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Agradeçamos ao Senhor por mais esse dia que começa, por mais essa oportunidade que o seu amor nos concede, que possamos viver esse dia correspondendo a esse amor tão gratuito de Deus por nós, nos empenhando em praticar as obras que o Pai deseja que realizemos em nosso viver. Hoje nós celebramos com toda a igreja a memória de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio pertence aos padres apostólicos. Quem eram os padres apostólicos? É aquela primeira geração que sucedeu aos apóstolos. Então, muitos dos padres apostólicos ou conviveram com os apóstolos, como o caso de Santo Inácio de Antioquia, ou tiveram uma influência direta deles. Santo Inácio de Antioquia conheceu o apóstolo João Evangelista. Então, a figura desses homens que sucederam os apóstolos são de fundamental importância para a igreja, porque foram eles os primeiros responsáveis pela teologização da nossa fé, dos primeiros fundamentos da nossa fé após o desaparecimento dos apóstolos. Então, peçamos a Santo Inácio que nos dê essa fidelidade constante ao depósito da fé, esta herança que nós recebemos, mesmo que passemos por perseguições, que sejamos ameaçados, como o próprio Santo Inácio testemunhou na sua vida. Santo Inácio, ele foi perseguido, foi levado a Roma, e em Roma ele foi dado às feras. Mas é tão interessante que Inácio interpreta sua morte como ele sendo o trigo de Deus, que é dado para que as feras possam consumir. Então, Inácio pensa a sua morte como uma identificação plena à vida de Jesus Cristo, como o ápice da vida cristã. Santo Inácio, então, interceda pelo nosso caminhar nesse dia. Rezemos, então, a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus eterno e todo-poderoso, ornais o sagrado corpo da vossa igreja com o testemunho dos santos mártires. Fazei que o glorioso martírio de Santo Inácio de Antioquia, que hoje celebramos, assim como mereceu para ele o esplendor eterno, alcance para nós vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra que nosso Senhor nos dirige, que está em Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a palavra que nós acabamos de escutar continua o ensinamento de Jesus a respeito do perigo da hipocrisia. Jesus não tolera uma religião de fachada,
não tolera uma religião de ritos vazios, exteriores, mas que não tem nenhuma referência com o interior do coração humano. Se há uma realidade que a religião deve tocar, esta realidade é o coração do ser humano, né? A religião não pode nunca se resumir ou se limitar a uma série de preceitos externos que realizamos. Isso as outras religiões, as religiões pagãs fazem. Mas qual que é o diferencial da proposta de Jesus? É um culto que se dá no interior, é um culto que se faz em espírito e em verdade. De nada adianta irmos à igreja, estarmos no templo construído de pedra, mas se a nossa vida não é esse templo, não, se em nossa vida nós não cultuamos o Senhor na intimidade do nosso coração. Então Jesus nos faz, nos apela para uma religião que é vivida na nossa interioridade. E é claro que se expressa também nas nossas relações com os outros irmãos e irmãs, que se expressa na vida da comunidade. Então Jesus desmascara a hipocrisia, que tem aí como protótipo a figura do fariseu. Por quê? Porque o fariseu, na medida em que valorizava minuciosamente a observância da lei, acabava se esquecendo de que essa lei precisa ter um fundamento interior, precisa partir de uma convicção profunda de fé. Ela não pode ser resumida, ela não pode ser reduzida, melhor dizendo, a essa observância externa. Então Jesus alerta os discípulos para cuidarem, para tomarem cuidado, melhor dizendo, com o fermento dos fariseus, não é? Que nada mais é do que essa vivência religiosa pautada na aparência, pautada em observâncias externas, mas não com a convicção profunda, sem esse enraizamento profundo na nossa interioridade. Então Jesus vai dizer que tudo aquilo que nós tentamos ocultar, tentamos esconder, escamotear, tudo isso será revelado, tudo isso virá à luz do dia, né? Não há realidade humana, terrena, que não seja iluminado pela luz que vem de Deus. Então, mesmo que a gente queira passar uma imagem de nós, uma imagem arrumada de nós não conseguiremos sustentar isso por muito tempo. Cedo ou tarde, nós seremos traídos nas nossas próprias atitudes e palavras. E por fim, Jesus nos alerta que não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, que podem nos fazer algum mal físico, até porque, com a sua ressurreição, nós sabemos que a nossa vida está destinada a uma vida definitiva com Ele. Mas nós devemos sim temer aqueles que podem nos fazer perder esta vida definitiva, perder esta comunhão eterna com o Pai. A esse sim nós devemos temer. Por isso que é bonito hoje o testemunho de Santo Inácio de Antioquia, ele que vai para o martírio sem medo, sabendo que aqueles que ali iriam lhe fazer mal físico não poderiam separá-lo do amor de Jesus Cristo, não poderiam tirá-lo desta graça que a fé já lhe havia conferido. Então, meus irmãos, que peçamos ao Senhor nesse dia que nos livre de toda a hipocrisia, de toda a fé resumida a uma aparência, e também nos tire de toda a preocupação, né? Há uma preocupação apenas que deve estar presente no nosso coração, que é de um dia poder participar plenamente desta vida eterna com o Pai. Todas as outras preocupações não são nada diante desta preocupação maior que deve, de certo modo, conduzir a nossa vida e as nossas atitudes. Deus abençoe você, Santo Inácio de Antioquia, interceda pelos seus caminhos. Amém.